Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou estar fazendo esse trilho de mesa. Eu fiz aí com o tamanho ideal da minha mesa, tá bom? Mas você pode estar fazendo aí com várias flores. Eu fiz com uma, duas, três flores centrais, ficando aí, né, com 6 flores. E a última que fica aí na ponta. Esse trilho de mesa, ele ficou medindo 47 de comprimento, 38 de largura e ficou pesando 510 gramas. Eu utilizei o fio numeração 8, mas você pode estar fazendo aí, né, com o fio também numeração 6, que fica uma peça aí mais delicada, tá bom? Eu usei aqui o vermelho, o verde e o cru. E vou estar usando também a agulha numeração 4, tesoura para corte e a agulha de arremate. E se você gostar do vídeo, curte, comenta, se inscreva no canal e vamos lá então dar início ao trabalho. Então, vou iniciar aqui o miolo da flor fazendo aqui o anel mágico. Desta forma. E vou subir aqui uma, duas e três correntinhas. E vou laçar o fio aqui uma vez e duas vezes. E vou fazer aqui dentro do anel mágico mais 2 pontos altos duplo. Então, eu venho aqui, laço essas duas laçadas, novamente duas laçadas, fico com duas na agulha. Laço o fio aqui novamente duas vezes e venho aqui e faço o último ponto alto duplo. Laço essas duas, mais essas duas laçadas, ficando com 3 na agulha. E aqui eu venho e fecho eles todos de uma vez. E faço aqui uma, duas e 3 correntes. Então, estou aqui com a primeira pétala. Eu vou novamente laçar o fio aqui duas vezes na agulha e vou novamente aqui fazer 3 pontos altos duplo. Então, laço aqui uma vez, duas, ficando com duas laçadas na agulha. Laço o fio aqui duas vezes, volto aqui novamente, laço uma vez, essas duas laçadinhas, mais uma vez, ficando com 3 laçadas. Laço o fio aqui novamente por duas vezes, volto aqui no anel mágico. E laço aqui uma vez, duas vezes, ficando com 4 na agulha. E aqui eu venho e laço todos de uma vez. E faço aqui uma, duas e 3 correntes. Então, eu já fiz aqui duas pétalas. Vou novamente fazer, ó, vou dar duas laçadas na agulha. Vou entrar aqui dentro do anel mágico, eu laço duas laçadas, mais duas, ficando com duas na agulha. Laço aqui novamente duas vezes, venho aqui dentro do anel mágico, laço uma vez e duas vezes, ficando com 3. Vou laçar aqui novamente duas vezes o fio na agulha, venho aqui dentro, laço essas duas laçadinhas, novamente duas laçadas, ficando com 4. E aqui eu venho e fecho eles tudo de uma vez, e faço aqui uma, duas e 3 correntinhas. Então, eu vou seguindo fazendo dessa forma as pétalas, tá bom? Vou fazer aqui 8 pétalas e já venho. Finalizei aqui todas elas, então, fiquei aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 pétalas. E fiz aqui 3 correntinhas e vou fechar ela aqui, bem aqui em cima desse segundo ponto alto aqui com ponto baixíssimo, dessa forma. E aqui eu já posso cortar o meu fio, que eu vou entrar aqui com a outra cor.
Aqui eu já posso aqui arrematar o meu fio. Agora eu venho aqui atrás e pego a linha aqui do anel mágico e puxo ele bem aqui, tá bom? Pra ficar bem unidinho aí. Eu vou fazer aqui os arremates e volto para nós iniciar aí a próxima carreira. Então, ela vai ficando desta forma aqui, tá bom? Eu fiz aqui todos os arremates necessários aqui. Agora eu vou entrar aqui com fio a cor, né, verde, e vou começar aqui fazendo um ponto alto. Vou dar aqui 2 laçadas na agulha e vou fazer as próximas carreiras nesses espaços aqui de 3 correntes, tá bom? Então, eu vou entrar aqui e fazer aqui um ponto alto. Então, eu já tenho aqui um ponto alto, eu laço o fio e venho aqui, ó, na união das 3 correntinhas e subo aqui mais um ponto alto. Eu tô iniciando aqui a folha, tá bom? Laço o fio e venho pro próximo espaço de 3 correntes e subo aqui novamente um ponto alto. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos, eu fiz iniciando aqui no espaço de 3 correntes, na união dos 3 pontos altos aqui, e o próximo no espaço de 3 correntes aqui. E agora eu vou subir aqui 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feito aqui as 10 correntes, eu vou contar aqui 5 correntinhas, começando por essa daqui, não a que tá na agulha, tá bom? Então, eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no quinto ponto aqui da correntinha, eu vou subir aqui um ponto alto. E vou fazer aqui 5 pontos altos. Então, eu já tenho aqui 2, que esse que eu virei aqui já fez a vez do meu primeiro ponto alto. 3, na próxima correntinha, 4. Eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Desta forma aqui, fiz aqui então 5 pontos altos e vou fazer aqui uma corrente e vou laçar o fio e vou vir aqui, ó, no mesmo espaço que eu finalizei os 3 pontos altos e subo aqui um ponto alto. Laço o fio, novamente eu venho aqui no espaço da união de 3 correntes e subo aqui um ponto alto. Laço o fio. Agora eu venho aqui no próximo, né, espaço de 3 correntes aqui e subo um ponto alto. Vai ficando desta forma aqui, tá bom? E novamente aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntinhas. E vou voltar contando aqui 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta corrente aqui eu subo um ponto alto. Então, eu já tenho aqui 2. Na próxima corrente, 3. Na próxima, 4. Na próxima, 5. Então, eu fiz aqui 5 pontos altos, contando, né, com as correntes aqui que eu virei. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. E faço aqui uma correntinha, laço o fio e volto aqui, ó, no espaço de 3 correntes que eu finalizei os 3 pontos altos anterior e subo aqui um ponto alto. Novamente, eu venho aqui, ó, na união dos 3 pontos altos aqui onde eu fechei, subo mais um ponto alto. E venho aqui no próximo espaço de 3 correntes e subo mais um ponto alto. Então, eu fiz aqui novamente 3 pontos altos. Vai ficar um no espaço de 3 correntes, um no meio dos 3 pontos altos e um ponto alto no próximo espaço de correntes. E aqui eu venho e subo fazendo aqui as 10 correntinhas, tá bom? Então, vou seguir dessa forma aqui, fazendo aí 8
folhinhas, né? Eu vou fazer elas aqui, já veio. Vocês fazem desta forma aqui. Finalizei aqui todas elas, tá bom? Vai ficando desta forma aqui, ó. Agora eu vou fechar ela aqui no ponto alto aqui que eu iniciei. Então, fiz aqui uma correntinha e vou vir aqui no ponto alto aqui e faço um ponto baixíssimo. Vou vir aqui no próximo ponto, eu vou laçar o fio aqui da frente, passar ele para trás, e aqui eu já posso cortar aqui o fio. Então, eu estou aqui, né, com ela finalizada. E aqui atrás, como eu já tenho aqui esse ponto, este fio aqui do ponto alto que eu iniciei, eles vão ficar aqui na mesma direção. Então, eu venho aqui, né, e faço uns 2, 3 nozinhos aqui. Pode apertar bem aí. Desta forma. E aqui eu já posso tirar o excesso aqui do fio. Então, estou aqui, né, com ela finalizada. Ela vai ficando desta forma aqui, as folhinhas, tá bom? Agora, eu vou iniciar aqui a próxima carreira. Agora, eu vou entrar aqui com fio da cor cru, tá bom? Eu vou iniciar aqui a próxima carreira. E vou começar a próxima carreira nesse ponto alto aqui, nesse espaço aqui desse ponto alto. Então, eu já vou subir aqui, dar 2 laçadas na agulha, vou vir aqui no espaço desse ponto alto aqui e vou subir aqui um ponto alto. Dessa forma, então, já tenho aqui um ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer 9 pontos altos. Então, eu já tenho 2, 3, 4. Eu já adiantei eles aqui, então, eu fiz aqui 9 pontos altos no espacinho aqui de um ponto alto da folha, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou vir aqui, ó, nesses 3 pontos altos aqui e vou fechar com ponto baixo. Dessa forma, então, eu vim aqui nesses 3 pontos altos aqui e coloco um ponto baixo. Vou novamente fazer aqui 6 correntinhas. Já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. E vou laçar o fio e vou vir aqui na próxima folhinha aqui no espaço desse ponto alto aqui e vou fazer novamente 9 pontos altos aqui dentro. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, finalizei aqui, então, eu fiz aqui 9 pontos altos novamente na próxima folha, conforme eu fiz aqui, e vou novamente aqui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, e vou vir aqui, ó, no espaço, no meio, né, desse ponto alto aqui, desses 3 pontos altos, um ponto alto do meio, eu fecho com ponto baixo. E novamente, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e venho aqui novamente no espaço do ponto alto aqui e faço 9 pontos altos. Então, vou seguir assim por toda a folhinha desta forma, tá bom? Eu vou fazer desta forma aqui. Eu vou colocar, né, 9 pontos altos, fazer 6 correntinhas e fechar aqui nesse ponto alto aqui do meio dos 3 pontos altos com ponto baixo, faço 6 correntes, inicio aí os 9 pontos altos. Eu vou finalizar os meus aqui e já venho.
Finalizei aqui toda a volta, vai ficando desta forma aqui, tá bom? Agora eu fiz aqui, né, as últimas 6 correntes e vou vir aqui naqueles 9 pontos altos e vou fechar aqui no ponto alto que eu iniciei a carreira com ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir uma, duas, 3 correntinhas que dá a vez aí do meu primeiro ponto alto e mais uma correntinha de espaço. Então, eu fiz aqui 4 correntes e vou aqui no próximo ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto, uma corrente de espaço, vou no próximo ponto alto, subo mais um ponto alto, uma correntinha de espaço, vou no próximo ponto alto, subo mais um ponto alto com uma correntinha de espaço, vou no próximo, mais um ponto alto com uma correntinha de espaço, vou no próximo, mais um ponto alto com uma correntinha de espaço. Já adiantei eles aí, então fiz aqui um ponto alto para cada ponto alto de base com uma correntinha de espaço entre eles, tá bom? Agora aqui eu vou laçar o fio sem correntes e vou passar aqui os próximos 9 pontos altos da próxima folhinha, né? Então, vou fazer aqui um ponto alto, uma correntinha de espaço, novamente pro próximo ponto alto, um ponto alto, com uma corrente de espaço, vou pro próximo ponto alto e vou seguir desta forma, tá bom? Então, eu vou fazer aqui da mesma forma que eu venho fazendo aqui. Então, da mesma forma que eu fiz deste lado aqui, eu fiz aqui, tá bom? É um ponto alto para cada ponto alto com uma corrente de espaço. E terminando eles, eu laço o fio e venho aqui no próximo e continuo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base com uma corrente de espaço. Eu vou finalizar minha volta aqui e já venho, tá bom? Finalizei aqui toda a volta, vai ficando dessa forma aqui, tá bom? Agora eu vou fechar essa carreira aqui na terceira correntinha aqui que eu iniciei. Eu vou contar aqui uma, duas, na terceira correntinha aqui eu fecho com um ponto baixo, dessa forma. Agora eu vou subir aqui uma e 2 correntes. E vou vir aqui, ó, nesse espaço de uma corrente e vou fazer aqui um ponto baixo. Eu vou novamente fazer aqui uma, 2 correntes, vou vir no próximo espaço de uma correntinha e fecho com um ponto baixo. Faço aqui uma, 2 correntes, venho no próximo espaço de uma correntinha e fecho com um ponto baixo. Uma, 2 correntes, venho aqui no espaço de uma corrente e fecho com ponto baixo. Então, eu vou criando aqui, né, umas argolinhas aqui, desta forma. Então, eu segui fazendo aí, né, pontos baixos com espaço de 2 correntinhas até no último espacinho aqui de uma corrente. Então, eu fiquei aqui com essa primeira argolinha aqui com uma correntinha, então tenho aqui uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas, tá bom? E aqui no meio dele aqui eu vou fazer uma correntinha somente, vou vir aqui no espaço aqui entre eles e fechar aqui com ponto baixo. Novamente eu faço uma corrente, entro aqui no espaço de uma correntinha e fecho aqui também com um ponto baixo. Então, eu tenho aqui essa argolinha com uma correntinha, do outro lado outra argola, tá bom? E vou fazer aqui uma, 2 correntes e no próximo fecho com ponto baixo e vou seguir fazendo eles assim, tá bom? Vou fazer toda a minha volta aqui e já venho. Finalizei, então, aqui toda a volta, vai ficando desta forma aqui, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui, eu fiz aqui o ponto baixo até no último espaço aqui de uma corrente. Eu vou fazer aqui uma correntinha
E vou vir aqui onde eu iniciei, que eu fiz aqui 2 correntinhas, e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu já posso fazer aqui uma correntinha, que eu já posso cortar o meu fio. Agora eu vou fazer aqui o arremate e vai ficando desta forma aqui, tá bom? Então, eu estou aqui com a flor finalizada, vai ficando desta forma, fica linda aí, tá bom? Agora, eu preciso aqui de mais uma flor para mim poder fazer aí as emendas, né, para dar o formato aí da peça. Então, vou fazer aqui mais uma flor igual a essa, e quando eu estiver aqui na última carreira, eu volto para nós dar continuidade aí ao trabalho, tá bom? Então, estou aqui, né, finalizando aqui a outra flor, conforme eu falei para vocês, para nós emendarmos, né, nessa daqui. Então, eu vou subir aqui uma correntinha e mais uma, e vou vir aqui nesse espaço aqui de uma correntinha e fazer aqui uma argolinha. Então, eu vou fazer aqui uma, 2 correntes, eu já tenho aqui a primeira argolinha, uma, 2 correntinhas, eu já tenho aqui a segunda argolinha, uma, 2 correntinhas, eu já tenho aqui a terceira argolinha, e a partir dessa que eu vou fazer, eu vou emendar ela lá, tá bom? Então, já tenho aqui uma, 2, 3. Não vou contar com essa primeira aqui de uma correntinha, tá bom? Então, eu faço aqui uma correntinha na quarta, né, argolinha que eu vou fazer. E vou vir aqui, ó, nessa outra aqui, que eu tenho aqui também a argolinha de uma correntinha, e eu conto aqui uma, 2, 3. Na quarta argolinha aqui, eu emendo ela aqui na quarta argolinha. Então, fecho aqui com ponto baixo, baixíssimo, né? Opa, tá meio complicado aqui. Dessa forma, e venho aqui, faço uma correntinha para completar ela aí, e volto aqui na próxima e faço aqui um ponto baixo. Dessa forma. E faço aqui uma, 2 argolas, 2 correntes, né, perdão, e fecho aqui novamente. Então, já tenho aqui uma argola, uma, 2 correntinhas, venho aqui para a próxima, outra argolinha, uma correntinha, e venho aqui, ó, no último espaço e faço, perdão, aqui tem mais uma correntinha, e venho aqui no próximo espacinho e faço a última argola, dessa forma. E aqui na união, né, nós vamos fazer aqui uma correntinha, fazer aqui um ponto baixo, novamente uma correntinha, iniciar aqui a próxima com um ponto baixo. Dessa forma. Então, fui e emendei eles aqui, tá bom? Na quarta argolinha, eu fico uma, 2, 3 de um lado, e uma, 2, 3 do outro lado, e na quarta aqui eu uni eles. Aí, eu continuo aqui novamente fazendo uma, 2 correntes, venho aqui, fecho com ponto baixo, uma, 2 correntes, venho no próximo espacinho de uma corrente, faço ponto baixo, uma, 2 correntes, venho no próximo e fecho com ponto baixo. Então, já tenho aqui uma, 2, 3 argolinhas, e faço aqui uma correntinha, e volto aqui novamente, ó. Eu conto aqui uma, 2, 3, na quarta aqui, eu novamente vou unir eles aqui. E faço aqui uma correntinha, e venho aqui e fecho na próxima argolinha. Fechei aqui na quarta argolinha, então, eu faço aqui uma, 2 correntes, venho aqui no próximo, fecho com ponto baixo, uma,
duas correntes, venho novamente aqui pro próximo, fecho com ponto baixo, uma, duas correntes, venho aqui pro último aqui, fecho com ponto baixo, novamente eu estou aqui na união, faço uma correntinha, venho aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha e inicio aqui os próximos com ponto baixo. Então, eu fiz aí, né, a união deles aqui, tá bom? Dessa forma, então, eu uni eles aqui no quarto, na quarta argolinha, tanto faz de um lado e de outro, tá bom? Vai ficando assim. Aí, eu vou finalizar aqui essa volta até aqui e volto para nós dar continuidade aí ao trabalho no restante, né, das emendas. Então, eu emendei aí todos eles, tá bom? Da mesma forma que eu emendei esse daqui que eu mostrei pra vocês. Aí, eu vim emendando aqueles dois e esses dois aqui também. Então, eu fiquei aqui com 4 flores. E eu vou fazer aqui com uma, duas, 3 flores e uma aqui na ponta, tá bom? Então, o meio central do meu aqui, eu vou fazer com 3 flores. Então, já tenho aqui uma e duas. E logo à frente, eu vou fazer outras emendas lá, né, nessas duas pontas aqui, ficando aí com 3 flores. Então, agora, nós vamos aqui... Então, agora ficou aqui, né, o centro aqui do meio, tá bom? Aí, eu já tenho aqui, né, esse miolo dessa flor aqui já pronta, que eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco ele aqui no meio. Eu vou precisar aqui, voltar aqui, né, com o fio da cor verde. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz esses 3 pontos altos aqui em volta do miolo da flor, eu vou fazer aqui. O que vai mudar são só essas folhinhas aqui, que ao invés de eu fazer pontos altos, né, eu vou fazer correntinhas. Eu vou fazer aí 7 correntinhas, uma é para fechar, tá bom? Então, eu vou subir aqui um ponto alto, eu vou iniciar aqui nesse espaço de 3 correntes, da mesma forma que nós fizemos a flor central, desta forma. E vou novamente aqui, ó, no meio aqui das florzinhas aqui, na emenda deles aqui, e subir aqui mais um ponto alto. Então, eu já tenho aqui 2 pontos altos e vou aqui no espaço de 3 correntes, o próximo, né? Desta forma, da mesma forma que nós fizemos a outra. E agora, eu vou fazer aqui uma, duas e 3 correntinhas. E vou vir aqui, ó, e fechar elas bem aqui nessa união aqui. Então, vou voltar ela para trás aqui, fazer aqui um ponto baixo. E aqui eu continuo fazendo as 3 correntes aqui. Vou fazer aqui uma, duas e 3 correntinhas. E vou voltar aqui no miolinho da flor, no mesmo espaço aqui de 3 correntes, e vou subir aqui um ponto alto. No meio da flor aqui, novamente, mais um ponto alto. Eu tenho aqui uma emenda, então vai estar meio difícil para fazer aí, mas dá. Aqui no meio da flor eu fiz mais um ponto alto. E no outro lado aqui das 3 correntes eu faço mais um ponto alto. Então, eu vou seguir da mesma forma que eu tava fazendo nas outras. Só que aqui eu vou emendar elas aqui com 3 correntes, tá bom? E vou novamente aqui fazer uma, duas, 3 correntes. E vou vir aqui, ó, nessa emenda do outro lado, eu fiz essa, agora eu vou fazer essa daqui. Eu vou passar o fio aqui para trás, desta forma. Vou fazer aqui 3 correntinhas. Uma, duas, 3.
E vou novamente aqui, ó, voltar pro mesmo espaço que eu finalizei aqui os 3 pontos altos. Vou novamente aqui no meio da flor. Vou pro próximo espaço de 3 correntes. Desta forma. Eu pausei aqui para poder virar aqui, pessoal, meu trabalho, senão fica difícil para mim fazer. Então, vai ficando assim, tá bom? Eu fiz aqui 3 pontos altos, subi 3 correntinhas, fechei aqui, desci 3 pontos altos, 3 correntinhas, perdão, fiz aqui mais 3 pontos altos, 3 correntinhas, fechei ela aqui na flor, desci 3 correntes e fiz aqui 3 pontos altos. Aí, novamente, eu vou fazer aqui 1, 2 e 3 correntes, vou vir aqui na próxima, emenda aqui, ó, e vou buscar o fio aqui, fechar aqui com um ponto baixo, e continuo fazendo aqui as 3 correntinhas, 1, 2 e 3. E vou vir aqui na flor, venho aqui no mesmo espaço de 3 correntes e subo aqui um ponto alto. Opa. E subo aqui um ponto alto. Na emenda aqui da flor, eu faço em cima, né, da flor eu faço um ponto alto, vou pro outro lado no espaço de 3 correntes. E novamente aqui eu fiz 3 pontos altos aqui, vou subir aqui 1, 2, 3 correntes e venho aqui, ó, e fecho elas aqui também. Então, vai ficando desta forma aqui, o meio aqui. Então, eu vou fechar aqui, 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 aqui e aqui. Então, eu vou fechar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui e já venho. Então, eu finalizei aqui as emendas, vai ficando desta forma aqui, tá bom? Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 emendas. E fiz aqui as 3 correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, nesse ponto alto aqui que eu iniciei a volta. Desta forma, eu faço aqui uma correntinha e aqui eu já posso cortar, né, o fio que eu estou aqui com ela finalizada aqui. Então, eu já fiz aqui o arremate, vai ficando desta forma aqui, tá bom? Ficando lindo aí o trabalho. Agora, eu vou aqui fazer, né, a outra flor para mim tá colocando aqui na ponta. E vou unir os pontos nesses pontos aqui. Eu não vou fazer este miolinho aqui, tá bom? Então, eu vou fazer minha flor aqui e já venho com vocês. Então, como eu falei para vocês, né, eu fiz aqui a flor que vai ficar aqui na ponta, eu não finalizei ela ainda, que fazendo aqui as argolinhas, eu vou emendar elas aqui, que aqui não vai ter este miolinho dessa flor aqui, tá bom? O miolo da flor vai ficar só central aqui do trilho da mesa, tá bom? Aí eu vou virar aqui então o trabalho, para facilitar para mim fazer a emenda. E vou aqui pegar a flor, né, que eu não finalizei ela ainda. E fiz aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha, fechando a carreira. Subi aqui mais uma correntinha, vou aqui no espaço de uma corrente e fecho com ponto baixo. Desta forma, eu vou fazer aqui 1, 2 correntinhas e fechar aqui no espaço de uma corrente. Então, vou fazer aqui 3 argolinhas, como nós já vimos fazendo, para poder fazer a emenda. Já tenho 2 e 3. Então, tenho aqui 3 argolinhas. Aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó. Então, eu vou contar aqui, ó. Eu tenho aqui o espaço de uma correntinha, eu conto 1, 2, 3,
Na quarta argolinha aqui, eu fecho aqui com o ponto baixo. Então, eu venho aqui, faço o ponto baixo, eu vou unir eles aqui, faço aqui uma correntinha, e venho aqui na próxima argola e fecho com ponto baixo. E faço aqui uma, duas correntes, venho aqui na próxima, faço ponto baixo, uma, duas correntes, eu venho aqui na próxima e faço um ponto baixo, uma, duas correntes, eu venho aqui na próxima e faço um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com uma, duas, três argolinhas, como deste lado aqui. E aqui na quarta, eu fechei ela, tá bom? Então, vou fazer aqui uma correntinha e vou vir aqui no centro, ó, e fazer um ponto baixo. Pro próximo, fecho com um ponto baixo. E venho aqui novamente, faço duas correntes, venho na próxima argolinha, fecho com ponto baixo. Uma, duas correntes, venho na próxima argola e fecho com ponto baixo. Uma, duas correntes, venho na próximo espaço de uma correntinha e fecho com ponto baixo. Então, tenho aqui uma, duas, três e tô aqui na quarta. Então, vou fazer aqui uma correntinha e vou voltar aqui, ó, e vou emendar ele aqui no meio aqui, ó, no centro aqui. Então, vou vir aqui, vou pegar o fio, desta forma, faço aqui uma correntinha e venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Então, a emenda é igual eu nós já vínhamos fazendo, tá bom? Faço duas correntinhas, venho no espaço de uma corrente e fecho com ponto baixo. E continuo fazendo eles aí. Desta forma. E aqui eu faço uma corrente, venho aqui entre eles aqui, faço um ponto baixo, uma corrente, inicio aqui o próximo, faço uma, duas correntes e fecho aqui com ponto baixo. Então, vou novamente aqui fazer três argolinhas. Então, já fiz aqui uma, venho aqui fazer a segunda argola. Uma, duas correntes, venho aqui. Então, fiz aqui novamente três argolas, vou fazer aqui uma correntinha e vou vir aqui nessa que nós fizemos aqui a emenda central aqui. Agora, nós vamos ir nessa pétala aqui, ó. Eu vou novamente contar aqui uma, duas, três. Na quarta aqui, eu fecho com ponto baixo aqui. Dessa forma, faço aqui uma corrente, venho aqui para a próxima e continuo fazendo as argolinhas aí. Uma, duas correntes, venho aqui na próxima. Agora aqui eu faço uma corrente, venho aqui, faço um ponto baixo, uma corrente, e inicio ela aqui novamente com ponto baixo. Então, eu finalizei aqui a emenda, eu fiz uma emenda aqui, outra central e a outra lá, tá bom? Agora, eu vou finalizar aqui toda a volta com as argolinhas, né? E fechar aqui com ponto baixíssimo. E eu vou fazer com três flores, conforme eu falei para vocês. Então, eu já tenho uma, duas feitas daquele lado. E vou fazer mais uma. E vou ter também mais um miolinho desse daqui aqui, tá bom? Então, vou fazer aí só com três flores, mas você pode fazer aí o quanto você desejar, tá bom? E a última também, né? Lá na outra ponta, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu vou ter aqui este miolinho, mais uma aqui e a última flor
que é essa daqui, tá bom? Eu vou finalizar toda a minha peça aqui e volto para mostrar para vocês como que ficou. Então, como eu falei para vocês, né, eu finalizei aqui meu trilho de mesa, vai ficando dessa forma. Eu coloquei aí, né, na minha mesa para vocês verem como que ficou. E como eu falei para vocês que eu ia emendar essa flor, fazer isso aqui da mesma forma que eu fiz aqui e colocar aqui a última flor que fica aí, né, na ponta, como eu fiz do outro lado. Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreva no canal e beijo, tchau, tchau, até no próximo vídeo.